Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Tiago Meneghel, professor de administração do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Lages. Nesta videoaula nós vamos falar sobre correção monetária. Por isso, convido vocês a caminharem comigo. Vamos lá? Nesta videoaula, nós vamos tratar sobre correção monetária, um termo que era muito comum, fazia parte do dia a dia dos brasileiros na década de 80, quando nós tínhamos aí a hiperinflação, mas que até hoje é um assunto muito importante para entendermos o que é um ganho real, o que é só uma reposição de inflação, e por aí vai. Então, convido vocês a entender junto comigo o que é correção monetária. A correção monetária ou atualização monetária é o ajuste financeiro do real, no caso aqui nós estamos falando da moeda brasileira, né, em relação ao valor das moedas que circulam em outros países. Isso também essa correção monetária em relação a uma moeda de um país em relação a outras moedas estrangeiras, no caso do nosso dia a dia aqui no Brasil, do real frente ao dólar, em alguns casos do real frente ao euro, é aquilo que nós chamamos de ajuste cambial. Mas geralmente, quando nós estamos falando de correção monetária, a gente está tratando desta atualização monetária em relação aos índices de inflação ou a uma determinada cotação do mercado financeiro. Mas, na maioria das vezes, nós estamos falando de reposição da inflação. Então, nós precisamos entender que a correção monetária tem como objetivo identificar a perda de valor da moeda em um determinado período de tempo. No slide anterior, a gente falou, por exemplo, de ajuste cambial. Nesta primeira frase, não deixa de estar correto para esse tipo de correção monetária também. Então, o real, por exemplo, se desvalorizou em relação ao dólar em um determinado período de tempo. Vamos fazer aí a correção monetária, vamos saber agora quantos reais é necessário para corresponder àquela quantidade de dólar. Ou se o real se valorizou frente ao dólar também, vai diminuir a quantidade de real necessária para esse ajuste cambial. Mas, em geral, esta adaptação, esta relação de perca de valor da moeda se dá em relação à inflação. Então, essa atualização acontece de acordo com os índices de inflação que ocorreram em um determinado período, um ano, um mês, uma década, aquilo que a gente quiser. Vamos a um exemplo já real. Vamos supor que eu pedi para vocês um empréstimo, né? Uma quase doação de R$100 e prometo devolver para vocês, não com juros. Eu digo assim, não, eu não vou pagar juros para vocês. Eu não vou pagar o aluguel para vocês terem me emprestado esses R$100. Mas eu prometo devolver para vocês, daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, uma quantidade de reais que equivale à mesma quantidade de que R$100
corresponde no dia de hoje. Então, qual é o poder de compra de R$100? É importante lembrar que no passado o salário mínimo no Brasil já foi de R$100. Naquela época, R$100 tinha um poder de compra muito maior do que R$100 no dia de hoje. E se eu for devolver para vocês, daqui a 5 ou daqui a 10 anos, um valor monetário que tem o mesmo poder de compra de R$100 hoje, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aplicar sobre R$100, quando chegar lá daqui a 5 ou daqui a 10 anos, a correção monetária. Então eu vou dever para vocês, por exemplo, 150, 180 reais. Mas eu não vou estar pagando juros para vocês. Eu vou estar devolvendo apenas aquilo que vocês me emprestaram. Só que corrigido. Corrigido como? Como que eu vou saber daqui a 5 ou daqui a 10 anos quanto que equivale R$100 no dia de hoje, daqui a 5, daqui a 10 anos? Eu vou utilizar os índices de inflação. Por isso, nós precisamos entender o que é inflação para poder entender correção monetária. A inflação é o nome dado ao aumento dos preços de produtos e serviços ao longo do tempo. Então, se os preços dos produtos vão aumentando, nós temos inflação. Se em um determinado período, por uma determinada situação, os preços vão diminuindo, nós temos deflação. A inflação é a desvalorização do dinheiro. O preço sobe, o dinheiro desvaloriza. Ou seja, a desvalorização do poder de compra. No início da videoaula, eu falei para vocês que essa inflação ela era muito alta no Brasil nos anos 80. Nós chegamos a ter mais de 80% de inflação em um único mês. Isso quer dizer que uma pessoa que no início do mês, com uma determinada quantidade de dinheiro, conseguia fazer uma compra, no final daquele mês, com aquele mesmo valor em moeda, perdia 80% do seu poder de compra. Então, foi aí uma hiperinflação que praticamente acabou aí com a moeda brasileira. O Brasil precisava cortar os zeros, né? Porque o dinheiro, um determinado ano você ganhava 100, daqui a pouco você ganhava 100 mil, daqui a pouco você ganhava 100 milhões, né? 100 milhões era um valor, todo mundo era milionário, né? Todo mundo aí ganhava milhões, e aí você cortava os zeros, porque né, o dinheiro estava perdendo aí o seu poder de compra. E o que causa a inflação? Neste infográfico disponibilizado pelo portal G1, nós vemos 6 motivos principais que causam a inflação. E nós vamos parar um pouquinho aqui para ver esse infográfico um pouco melhor. Então, vejamos esses 6 motivos que esse infográfico nos apresenta para o aumento da inflação. Vamos começar aqui com os cartéis. O que é um cartel? Um cartel é um determinado mercado onde poucas empresas vendem um determinado produto. Então, é muito possível que elas se juntem e combinem aí preços mais altos ou que elas segurem a produção. Por quê? Porque o preço, ele é, na maioria das vezes, determinado por uma relação de oferta e procura. Se eu tenho poucas pessoas
procurando um determinado produto e muita gente querendo vender, o preço cai. Se eu tenho muitas pessoas querendo comprar um determinado produto e poucas pessoas produzindo, esse preço sobe. O que fazem os cartéis? Eles combinam entre si em manter a produção baixa para poder cobrar então um preço maior pelo produto. Eu me lembro, apesar de que não sei se o termo cartel pode ser utilizado nesse caso, mas eu lembro de há poucos tempos atrás, assim que começou a pandemia da Covid-19, as viagens internacionais de avião caíram, deslocamentos até mesmo de veículos caíram. Isso fez com que no mundo o consumo de petróleo caísse muito. O que fez a OPEP, a entidade aí que reúne os países produtores de petróleo? Eles fizeram uma reunião e entre os países eles disseram: nós temos uma capacidade muito maior de produção, mas todo mundo segura a produção. O Canadá, alguns países não quiseram aceitar o acordo, inclusive sofreram aí ameaças de punição, de retaliação, uma série de coisas. Qual era o objetivo? Como a demanda tinha caído, reduzir também a oferta com o objetivo de manter os preços, para que não houvesse deflação, aí, né, diminuição dos preços do petróleo. Bom, uma outra forma que gera, né, um outro motivo que gera o aumento dos preços é o aumento dos custos de produção. Seria aí aquilo que mais vem na nossa mente, né? Por que um produto aumenta o preço? Porque os ingredientes, os outros produtos utilizados aí para a fabricação aumentaram de preço. Então, as empresas buscam empréstimos para viabilizar seus projetos. Se as taxas de juros sobem, por exemplo, o custo geral da empresa também sobe. Se o governo eleva a carga tributária, né, esses impostos também sobem. E os custos gerais da empresa, né, remuneração, aluguel, os próprios ingredientes dos produtos, como eu disse, por aí vai, custos fixos e variáveis. Se eles aumentam, esses custos são repassados para o preço final do produto, ele acaba subindo, gera inflação. Uma produção baixa, né, também é motivo aí de aumento de preço. Empresas produzem menos que a demanda, o volume de dinheiro é maior que a oferta de bens e serviços, o consumidor com dinheiro na mão se dispõe então a pagar mais por aquele determinado produto que está escasso e com isso o preço sobe. Um outro motivo aí para o aumento dos preços é a indexação, a vinculação dos preços em um determinado país a uma moeda ou a uma variante externa que, caso ela suba, os preços vão subir também. Então, o aluguel e outros contratos sobem por conta de uma inflação passada. Então, o custo do aluguel em si, uma determinada pessoa, ela é proprietária de uma casa e ela cobra quanto ela quiser pelo aluguel. E de um ano para o outro, ela não precisaria aumentar esse determinado aluguel. Mas existem aí índices de inflação, que nós vamos inclusive estudar daqui a pouco, e esses índices dizem que os outros produtos, outros serviços disponíveis no mercado aumentaram de preço e os proprietários de imóveis utilizam esse índice de inflação para corrigir aí o valor dos seus aluguéis. A ideia é que, se no passado o aluguel que eu recebia por essa casa, eu podia comprar, por exemplo, 2.000 quilos de feijão, vamos supor, eu, nesse ano, quero continuar ganhando o equivalente a aquilo que eu possa comprar a mesma quantidade. Porque senão, se eu não faço esse aumento do meu aluguel conforme o índice de inflação, daqui a pouco o valor nominal que eu cobro pelo aluguel vai ser o mesmo, mas o meu poder de compra com aquele recurso advindo do aluguel vai ser bem menor. Com isso,
Preços mais altos entram no cálculo da inflação do próximo período. Aqui no caso é um efeito, um ciclo vicioso, vamos chamar assim, né? Então, o dono do imóvel aumenta o aluguel porque o índice de inflação aumentou, e esse aumento dos preços do aluguel implicam no índice de inflação que vai ser utilizado para novas correções no próximo período. Claro que o índice de inflação não leva em consideração só os aluguéis, mas compõe o índice. Então, a inflação de hoje passa a ser também o patamar inicial para uma inflação futura. A inércia também leva aí ao aumento dos preços. Empresa ou trabalhador acredita que haverá inflação. Então, para não perder ganhos na empresa, ela passa a aumentar os preços, mesmo que os custos ou mesmo que não haja aí a indexação a outras questões e por aí vai. Para não perder o poder de compra, então o trabalhador reivindica também uma remuneração maior que emplaca ali, né, no aumento de custos e por aí vai. E também temos a questão dos gastos públicos, né, do Estado, que atuam aí em duas possibilidades. Uma é o aumento de impostos. Isso vai gerar custos, né, de produção, bate lá na outra causa, mas também pode ser que o governo passe a imprimir, né, na casa de moeda mais dinheiro. Isso faz com que a inflação aumente naquela mesma relação de oferta e demanda. Se eu tenho uma quantidade maior de moeda na economia, lembre que o dinheiro, o papel, não é exatamente você não detém, quando você tem o papel do dinheiro, a riqueza. O dinheiro é apenas o meio utilizado para a troca da riqueza. E quando você tem um aumento da impressão de papéis, você faz com que você tenha uma oferta maior de moeda no mercado e a demanda se mantém estável, ou a oferta de riqueza se mantém estável, e aí você tem um aumento da quantidade de papel, moeda, necessário para a aquisição de um mesmo produto ou serviço. Isso também converte em inflação. Esses são aí alguns dos motivos para o aumento da inflação. Monopólios ou cartéis, custos de produção baixa, indexação a outros índices ou moedas, a inércia e os gastos públicos. Ok? Como que se faz, então, o cálculo? Esses são os motivos. Nós já vimos o que é inflação e quais são os motivos da inflação. E agora, como que se constrói os índices de inflação? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, os índices de inflação têm como objetivo medir a variação de preço, medir a inflação. Alguns exemplos aqui no Brasil é o IPCA e o IGPM, que muito nós ouvimos falar aí nos telejornais e por aí vai. O IPCA corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e ele é calculado pelo IBGE. O IPCA ele aponta a variação do custo de vida médio das famílias com renda mensal de 1 até 40 salários mínimos. Então, quais são as compras, quais são os gastos que uma família que ganha entre 1 e 40 salários mínimos tem a cada mês? Esse custo de vida ele vai aumentando mês após mês. Isso é a inflação. Então, se a família continuar ganhando o mesmo valor e a inflação for positiva, a cada mês, com a mesma quantidade de dinheiro, a família consegue
comprar uma quantidade menor de produtos. O seu poder de compra vai diminuindo. Como é que o IBGE faz esse levantamento para determinar o IPCA? Ele faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. E todos esses preços são comparados com os preços coletados no mês anterior, resultando aí num único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor no período. O IPCA é o índice de inflação oficial que o governo utiliza. O IGPM é o Índice Geral de Preços do Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, uma instituição renomada de ensino superior do Rio de Janeiro, e é formado por 3 índices diversos que medem os preços no atacado, que aí é o IPA, mede também os preços ao consumidor, o IPC, e mede aí a variação dos preços na construção civil, o INCC. Então, desses 3 índices, do preço no atacado, do preço do consumidor e do preço da construção civil, se cria aí o IGPM. O IGPM é comumente usado para contratos de aluguel, seguros de saúde, reajustes de tarifas públicas, entre outras questões. O IPCA e o IGPM são índices de inflação, mas eles não conseguem determinar um índice pessoal de inflação. Qual é a inflação na sua vida? Esse é um outro índice de inflação. Vamos ver isso um pouco melhor. Esse slide que fala sobre o índice pessoal de inflação nos diz assim: a sua cesta de compras, ou seja, os produtos e serviços que você consome regularmente, pode ser bem diferente da cesta média da população brasileira. Com isso, o seu índice pessoal de inflação pode ser maior ou menor que o IPCA. Lembre-se, nós acabamos de ver, o IPCA, calculado pelo IBGE, faz aí o levantamento do aumento do custo de vida daquelas famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. Você percebe que entre uma família que ganha 1 salário mínimo e uma família que ganha 40 salários mínimos, o índice de inflação já pode ser bem diferente. Para uma família que ganha 1 salário mínimo, o impacto do aumento do feijão e do arroz pode ser muito mais significativo na perca de capacidade de compra do que em uma família que ganha 30, 40 salários mínimos. Da mesma forma, o aumento do preço do vinho, por exemplo, do caviar, de produtos importados, pode ser muito mais significativo, ou com certeza será, para famílias que ganham acima de 20, 30 salários mínimos, do que para uma família que ganha 1 salário mínimo ou 2, que não compra esses produtos. Então, se esses produtos estão aumentando, não faz muita diferença. Então, dentro desse universo das famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos, os índices de inflação são bastante diversos. Aqui nesse slide ele ainda coloca assim: por exemplo, uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar terá, com certeza, um índice de inflação pessoal diferente do oficial. Pode ser maior ou pode ser menor, mas vai ser diferente. Cujo cálculo coloca peso considerável na variação do preço da carne e da mensalidade escolar. Então, o IPCA leva em conta a variação do preço da carne e da mensalidade escolar. Quanto mais o preço da carne e a mensalidade escolar aumenta de valor,
o IPCA vai dizer que as famílias estão reduzindo o seu poder de compra com uma determinada renda. Mas, se você não consome carne vermelha, né, é vegano, ou enfim, e não tem filhos em idade escolar, você não paga mensalidade escolar, o seu índice de inflação será diferente. Podemos pensar também em questões regionais. Aqui, na Serra Catarinense, a carne vermelha tem aí um papel relevante nos custos de vida da população. O pinhão também, a quirera também e outros ingredientes aí da nossa culinária. O aumento do preço da carne, da quirera, da erva mate, impacta na vida das pessoas que moram aqui em Lages. Já não impacta, ou não impacta tanto, nas pessoas que moram, por exemplo, em Florianópolis. Lá a quantidade de família que toma chimarrão, né? Ou lá impacta muito, por exemplo, o aumento do preço dos frutos do mar, peixe, camarão e por aí vai, que fazem parte do seu dia a dia. Então, dentro da faixa aí de um salário mínimo até 40 salários mínimos, há muita diferença. Dentro das regiões há muita diferença e isso faz com que a sua inflação, o seu índice de inflação da sua família ou o seu pessoal seja diferente do IGPM e do IPCA. Por isso que às vezes quando o IPCA, o IGPM aumenta ou não aumenta tanto, as pessoas lá na ponta dizem, não, mas a inflação está muito mais alta, ou não, nem está tão alto assim. Por quê? Porque no dia a dia, realmente, o seu índice é diferente. Ok? Voltamos aqui. Com essa compreensão do que é correção monetária, do que é inflação, nós já podemos compreender melhor essa notícia. Eu trouxe aqui praticamente a mesma notícia, que estava aí em 2 portais no dia 16 de julho de 2021. Lá no portal R7 dizia assim: salário mínimo de R$ 1.147 em 2022 fica sem ganho real pelo terceiro ano. O aumento de 4,3% está previsto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovadas nesta quinta-feira pelo Congresso Nacional. O portal UOL diz assim: inflação fará com que o salário mínimo tenha aí a maior alta em 6 anos, mas sem ganho real. Então, o valor nominal do salário mínimo vai ter aí a maior alta nos últimos 6 anos, mas ele não vai ter ganho real. Ou seja, ele vai apenas ter correção monetária. Ele vai apenas manter o poder de compra de quem ganha um salário mínimo. Veja ali embaixo. Com a inflação em alta e próxima a 7%, o salário mínimo em 2022 terá o maior reajuste desde 2016. Naquele ano, a correção do piso salarial foi de 11,6%. Se a inflação for de 7% e o valor do mínimo for corrigido em 7%, ou seja, apenas tiver a correção monetária, ele chegará a 1.177 no próximo ano. Então veja, se o salário mínimo, se a inflação for confirmada em 7% e o salário mínimo tiver um aumento de apenas 4,3%, como diz ali o R7, e ficar em R$ 1.147, perceba que o valor nominal do salário vai ter aumentado 4,3%. Mas, na verdade, o salário vai ter perdido poder de compra, porque a inflação foi de 7%. E se ele aumentar 7%, se ele for para 1.177, ao invés de 1.147, a única coisa que vai acontecer é ser mantido o poder de compra em 2022 igual a 2023. E o que seria o salário ter um ganho real?
ter um ganho real seria ele ter um aumento aí, por exemplo, de 8%, 9%, 10%, por exemplo. Se ele tiver um aumento de 10%, aí sim, 7% é apenas correção monetária. 7% é apenas devolver o poder de compra que ele tinha no ano anterior. E aí sim, 3% vai ser um aumento de poder de compra. Vai ser aí um ganho real. Muito bem, entendido isso, vamos aí ao nosso último slide. Por favor, não confunda juros com correção monetária. Juros são valores adicionados a uma dívida. Eles são calculados de forma percentual de acordo com o montante aí do seu débito, da sua dívida. É o aluguel pela utilização de um recurso que não é seu. Lembrem que eu comentei que eu poderia pedir aí R$100 emprestados para vocês. E eu poderia dizer para vocês que iria devolver para vocês daqui a 5, daqui a 10 anos, não R$100, mas R$100 mais correção monetária. O que eu estaria dizendo? Eu vou devolver para vocês daqui a 5, daqui a 10 anos, um valor que corresponde ao mesmo poder de compra de R$100 no dia de hoje. Então, se no dia de hoje R$100 é o equivalente a comprar 50 quilos de feijão, lá em 2031, quando eu for devolver esse dinheiro para vocês, eu não vou entregar R$100, mas eu vou entregar um valor que seja suficiente para poder comprar 50 quilos de feijão. Então eu vou estar devolvendo para vocês o mesmo poder de compra que vocês tinham no dia de hoje com os R$100. Se eu fizer isso, eu não estou pagando juros nenhum para vocês. Eu estou apenas devolvendo dinheiro com correção monetária. Mas eu poderia dizer, não, como esses R$100 não é meu e vocês vão estar me emprestando, eu vou pagar juros, eu vou pagar um aluguel para vocês, para usar o dinheiro de vocês, né, durante esse tempo. E eu vou pagar, por exemplo, 1% ao mês. Então, eu vou, ao final de um mês, né, já ter uma dívida aí de R$101 com vocês. E assim vai até a devolução. Então, a correção monetária incide sobre o valor total da dívida mais os juros. E é uma atualização do dinheiro em relação ao seu poder de compra. Então, perceba que eu prometi para vocês, lá em 2031, devolver os R$100 com correção monetária e mais juros de 1% ao mês. Então, eu não posso devolver para vocês, referente a esse primeiro mês, R$101. Mas eu tenho que devolver para vocês, e mesmo esse R$1 de juros, precisa de uma correção monetária. Precisa ser R$1 referente ao mês, ao primeiro mês do empréstimo. Quando eu for devolver para vocês, ele vai estar com correção monetária. Vai ser o poder de compra desse R$1 lá na data, né, do dia que eu vou fazer a devolução, no ano de 2031. Então, não confunda aí os juros, que são o pagamento de uma certa espécie de aluguel pela utilização de um recurso, nesse caso recurso financeiro, que não é da propriedade de quem está utilizando, com correção monetária, que é aí a devolução de um determinado recurso, enfim, ou a atualização do valor monetário de uma determinada coisa com o poder de compra que aquele valor tinha um determinado tempo passado ou terá um determinado tempo futuro. Ok, gente? Era isso que eu queria conversar com vocês sobre correção monetária. Na próxima videoaula, nós vamos ter aí a última disciplina, a última videoaula dessa disciplina, e vamos falar então sobre novas perspectivas
para a economia. Já estou aguardando vocês. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.